que sobe Piquet. Uma vez, duas vezes Piquet. Vem Messi, Buffon tá fora do gol. Neymar, pode pintar o gol. Neymar correu, carregou, perdeu a passada, voltou no Pedro. Rolou no Neymar, pintou, faz Neymar. Faz Neymar. Gol! O seu sonho está realizado, menino. O seu sonho está realizado, menino. Você é campeão da Champions League, a competição mais importante do planeta. E você fez um gol na final. Neymar! 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 Você sonhou tanto, garoto. Jogando videogame, vestindo a camisa do Barcelona. Ainda quando era um garoto na cidade de Santos. E o seu sonho está realizado. O Brasil bate palmas pra você. A Alemanha bate palmas pra você. O mundo do futebol te reverencia. Neymar, você é campeão da Liga dos Campeões da Europa. Neymar da Silva Santos Júnior. Filho do mecânico Neymar da Silva Santos e Nadine Santos, Neymar nasceu na cidade de Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, em 5 de fevereiro de 1992. Mas ainda muito jovem mudou-se para São Vicente e em seguida para Santos. Em 2003, aos 11 anos de idade, chegou às categorias de base do Santos, de onde não saiu mais até tornar-se profissional. Quando Neymar ainda não ganhava o suficiente para sustentar a família, ele, o pai, a mãe e a irmã moravam em um cômodo na casa da avó, na periferia de São Vicente. Com o dinheiro e já prevendo o sucesso do filho, a família comprou seu primeiro imóvel, um apartamento ao lado da Vila Belmiro. À medida que o adolescente crescia, o nível de vida melhorava para a família. Aos 15 anos, Neymar ganhava R$10 mil por mês. Aos 16, 25 mil. Aos 17, quando virou titular no time principal do Santos, vieram os primeiros patrocínios. Tido como grande promessa do Santos, Neymar fez sua estreia no time profissional em 7 de março de 2009, aos 17 anos, na partida contra o Oeste no estádio do Pacaembu pelo Campeonato Paulista. Seu primeiro gol como profissional vestindo a camisa santista foi contra o Mojimirim no estádio da Vila Belmiro, em 15 de março também pelo Campeonato Estadual. Destaque nas semifinais dessa competição contra o Palmeiras, disputou sua primeira final profissional contra o Corinthians. Embora não tenha se destacado na decisão que rendeu o vice-campeonato aos santistas, acabou sendo eleito a revelação do Campeonato Paulista. Pelo Campeonato Brasileiro, obteve destaque ao lado de Paulo Henrique Ganso, mas o Santos acabou terminando na 12ª posição. Em 2010, pelo Campeonato Paulista, Neymar conseguiu o feito de marcar 5 gols em 5 clássicos. No mais notável, marcou 3 contra o São Paulo, além de marcar contra o Corinthians e contra Palmeiras. Na campanha em que o Santos consagrou campeão paulista de 2010. Contra o São Paulo na primeira fase, a partida foi vencida por 2-1. Já nas semifinais foram 2 vitórias, 3-2 e 3-0. Contra o Corinthians, a partida também foi vencida pelo Santos, 2-1. Contra o Palmeiras, sua equipe perdeu pelo placar de 4-3. Após a vitória na campanha estadual, a equipe formada por Neymar, Paulo Henrique Ganso, Robinho e André foi apelidada de Meninos da Vila. Apelido geralmente dado a times que o Santos forma com jogadores das categorias de base como destaque. O segundo título na temporada viria na Copa do Brasil. Neymar se destacou nas partidas contra o Naiviraense, uma sonora goleada por 10-0, além dos 8-1 sobre o Guarani. Jogo este em que marcou 5 dos 8 tentos da equipe santista, em partida disputada na Vila Belmiro, no jogo de ida das oitavas de final da competição. No dia 28 de julho, na final do torneio, Neymar marcou um dos gols, ajudando o Santos a vencer por 2-0 a partida de ida contra o Vitória. Apesar da derrota no jogo de volta em Salvador, o Santos sagrou-se campeão do torneio. Neymar foi o artilheiro com 11 gols, garantindo a vaga do Santos na Libertadores do ano seguinte. Ainda em 2010, em meio a fortes especulações de sua transferência à Europa, muito provavelmente para o Chelsea da Inglaterra, a diretoria do clube novamente tentou manter o jogador. Em 23 de agosto, o presidente Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro fez uma reunião com Neymar da Silva Santos, empresário e pai do jogador. Após a reunião, Pelé ligou para o presidente do Santos, que também tentava convencer Neymar, pai, a manter o filho no clube. Neymar decidiu permanecer no Santos. Na sequência da temporada, em 2010, já com a vaga garantida na Copa Libertadores do ano seguinte, o Santos não demonstrou grande importância ao Campeonato Brasileiro daquele ano, terminando apenas na 8ª posição.
Apesar disso, Neymar foi ainda o vice-artilheiro do Brasileirão 2010 com 17 gols, ficando atrás apenas de Jonas, então no Grêmio, que havia marcado 23 vezes. Em 2011, passou a ser considerado por muitos especialistas como o melhor jogador em atividade no país. Pelo Santos, agora reforçado por Elano, Neymar iniciou a temporada ajudando o clube a classificar-se para a fase final do Campeonato Paulista. Em seguida, o Santos venceu a Ponte Preta nas quartas de final e passou pelo rival São Paulo nas semifinais no clássico chamado Sansão. Na final, enfrentou o Corinthians, que havia passado pelo Palmeiras nas semis. No primeiro jogo realizado no estádio Pacaembu, o empate sem gols mostrou-se um bom resultado para o Santos no jogo da volta, já que agora a equipe precisava apenas do placar mínimo para ser campeão. No jogo da volta na Vila Belmiro, o Santos venceu por 2-1 com um dos gols tendo sido marcado por Neymar. Tornou-se bicampeão paulista e pela 19ª vez campeão estadual. Pela Copa Libertadores, o Santos classificou-se na segunda colocação do grupo 5, atrás do Cerro Porteño, e passou pelo América do México nas oitavas de final, vencendo por 1-0 na Vila Belmiro e segurando 0-0 na casa do adversário. O Once Caldas foi o adversário nas quartas de final. No jogo da ida na Colômbia, o Santos venceu por 1-0 com boa atuação, tendo também dado passe para o gol marcado por Alan Patrick. Na volta, o empate por 1-1 no Pacaembu assegurou a vaga do Peixe nas semifinais. Tendo novamente o Cerro Porteño como adversário, assim como na fase de grupos contra o Cerro, o Santos venceu o jogo de ida novamente no Pacaembu por 1-0. Na volta no Paraguai, após o empate em 3-3, os santistas garantiram sua vaga na final. Na final da Copa Libertadores, o Santos teve como adversário o Peñarol, que havia vencido o Vélez na outra semi. No jogo de ida realizado no Estádio Centenário em Montevidéu, Neymar teve uma atuação apagada e sofreu muito com a dura marcação dos defensores uruguaios, chegando a receber um cartão amarelo numa jogada que, segundo o árbitro Carlos Amarilha, o jogador simulou ter recebido uma pancada na região do abdômen. No intervalo do jogo, Neymar alegou ainda que Amarilha o ameaçou várias vezes de expulsão caso continuasse caindo ou fizesse falta, fato que lhe suspenderia do jogo de volta. Apesar de uma partida movimentada e com muitas chances para ambas as equipes, o jogo terminou em 0-0. Na partida de volta, Neymar fez um dos gols da vitória por 2-1, ajudando o Santos a conquistar o título da Copa Libertadores após 48 anos e garantindo a vaga do time na disputa do Mundial de Clubes da FIFA, realizado no Japão. Sua estreia pelo Campeonato Brasileiro aconteceu na 12ª rodada, na emocionante partida contra o Flamengo. No tão esperado duelo contra Ronaldinho Gaúcho, Neymar marcou 2 dos 4 gols santistas, mas não pôde evitar a derrota da sua equipe no incomum 5-4. Posteriormente, no final do ano, um dos gols marcados desse jogo foi eleito o mais bonito de 2011 no prêmio FIFA Ferenc Puskás. Ainda no Campeonato Brasileiro, em jogo válido pela 32ª rodada, Neymar marcou 4 gols contra o Atlético Paranaense e ainda teve mais 2 gols anulados na vitória do Santos por 4-1 sobre a equipe atleticana. No dia 1º de novembro foram anunciados os indicados à Bola de Ouro da FIFA 2011, e Neymar foi o primeiro jogador atuando na América do Sul a ser indicado ao prêmio. Pelo Mundial de Clubes da FIFA, o Santos enfrentou o Caxiua Reysol na semifinal, e não teve muitas dificuldades na vitória por 3-1, com Neymar marcando um belo gol de fora da área. Na final, os santistas enfrentaram aquele que era apontado como o melhor time do mundo no momento, o Barcelona. Partida onde Neymar foi muito bem marcado pelo zagueiro espanhol Carles Puyol, tendo uma atuação bastante apagada. O Santos foi amplamente dominado na partida e viu a equipe de Lionel Messi e companhia vencer por 4-0. Em 2012, pela Copa Libertadores da América, após uma derrota por 2-1 para o The Strongest da Bolívia no primeiro jogo, Neymar teve uma atuação extraordinária na partida contra o Internacional em 7 de março na Vila Belmiro. O atacante foi o autor de um hat-trick, marcando os 3 gols do Santos na partida e decretando a vitória por 3-1 sobre os gaúchos, resultado que colocou o Santos na segunda colocação do grupo. Um dos 3 gols de Neymar nessa partida chegou a ser comparado ao gol marcado contra o Flamengo no ano anterior, que deu ao jogador o prêmio FIFA Ferenc Puskás de 2011, como o gol mais bonito do ano. Na sequência da Libertadores, o Santos teve 2 jogos contra o Juan Aurich do Peru. O primeiro deles, realizado na casa dos peruanos no dia 15 de março, terminou com um placar de 3-1 a favor dos brasileiros. Nesse jogo, Neymar não marcou gol, mas o jogo da volta realizado no estádio do Pacaembu uma semana depois, o Santos novamente venceu a equipe peruana por 2-0 com um gol de Edu Dracena e outro de Neymar. A joia santista seguiu com atuações espetaculares também nas partidas pelo Campeonato Paulista, incluindo o gol contra o São Paulo no clássico Sansão realizado no estádio do Morumbi, além de mais um hat-trick na goleada por 5-0 sobre o Guaratinguetá, retomando a sua média de 1 gol por jogo no ano. Ainda pela Libertadores, Neymar jogou contra a equipe boliviana, o The Strongest, na Vila Belmiro. Na primeira partida, o Santos perdeu o jogo, mas na casa santista, o Santos, com uma certa dificuldade, conseguiu vencer a equipe boliviana por 2-0, sendo que o segundo gol do jogo foi da joia santista.
O bom início de temporada de Neymar continuou no clássico Sansão, válido pela semifinal do Campeonato Paulista. Nesta que foi talvez a melhor partida do atacante no ano, um jogo que se mostrava equilibrado e com chances para os dois lados, Neymar mais uma vez desequilibrou a favor do Santos e marcou 3 gols na vitória por 3-1 sobre o São Paulo em pleno estádio do Morumbi, garantindo a vaga santista na final do estadual pelo 4º ano seguido. Nesta partida, o atacante marcou também seu 100º gol pelo Santos, o primeiro dos 3, entrando de vez para a lista dos maiores artilheiros em toda a história do clube. Em 10 de maio, Neymar marcou 2 gols contra o Bolívar pelas oitavas de final da Libertadores, tornando-se agora o maior artilheiro do Santos na era pós-Pelé com 106 gols marcados, superando o ex-atacante Serginho Chulapa, que tinha 104 gols. Em 13 de maio, marcou mais 2 gols contra o Guarani na vitória do Santos por 4-2, conquistando o tricampeonato paulista, além da artilharia da competição com 20 gols. No dia 25 de maio de 2013, Neymar disputou sua última partida pelo Santos no estádio Mané Garrincha, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2013. O craque se emocionou e não conseguiu segurar o choro durante o hino nacional. A partida terminou em 0-0. Nesse mesmo dia, fora oficializada a transferência de Neymar para o Barcelona. O valor divulgado da negociação era de 57 milhões de euros, mas o valor total da transação pode ter sido entre 86 a 95 milhões de euros. O anúncio colocava fim a uma especulação de meses sobre a possível saída do jogador do Santos. O Real Madrid chegou a fazer uma proposta superior ao rival catalão e acreditava que poderia negociar com o clube brasileiro. Mas Neymar já estava comprometido com o clube desde novembro de 2011, antes mesmo da disputa do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA daquele ano. Um vice-presidente do Barcelona confirmou que o jogador recebeu 10 milhões de euros em adiantamento, e caso o acordo não fosse cumprido por uma das partes, havia uma indenização a ser paga. Em sua apresentação oficial na equipe catalã, Neymar foi recepcionado por 56 mil torcedores no Camp Nou, e quebrou o recorde de Zlatan Ibrahimovic, que em 2009 levou cerca de 50 mil ao estádio. Na sua segunda partida pelo Barcelona, enfrentou seu ex-clube, o Santos, entrando no segundo tempo, ajudando na goleada por 8-0 contra o rival, dando uma assistência para Cesc Fábregas. Fez seu primeiro gol com a camisa do Barcelona no empate por 1-1 contra o Atlético de Madrid no estádio Vicente Calderón no jogo de ida pela Supercopa da Espanha. Na partida contra o maior rival clube catalão, o Real Madrid, Neymar se destacou muito bem deixando seu gol e uma assistência na vitória por 2-1. No Camp Nou, em partida válida pelo Campeonato Espanhol. Dia 11 de dezembro, Neymar marcou seu primeiro hat-trick pela equipe catalã numa goleada por 6-1 contra o Celtic, em partida válida pela fase de grupo da Liga dos Campeões. No dia 16 de janeiro de 2014, Neymar acabou saindo lesionado de campo aos 24 minutos do primeiro tempo após entorse nos tendões peroneais do tornozelo direito, mas o Barcelona venceu o Getafe por 2-0. Após ficar 30 dias sem jogar, Neymar voltou a jogar pelo Barcelona fazendo um golaço na goleada por 6-0 diante do Rayo Vallecano. O atacante entrou no segundo tempo quando o jogo estava 5-0. Neymar marcou o gol de empate do Barcelona contra o Atlético de Madrid por 1-1 pela Liga dos Campeões, nas quartas de finais, após passe de Iniesta. Após uma atuação apagada no clássico contra o Real Madrid, Neymar marcou 2 gols na vitória por 3-0 diante do Celta de Vigo. Em seu primeiro jogo após a lesão na Copa do Mundo, Neymar marcou 2 belos gols, sendo um deles de calcanhar na goleada por 6-0 contra o León, em partida válida pelo troféu Juan Gamper. Diante do Athletic Bilbao, o atacante brasileiro foi decisivo após entrar no segundo tempo e marcar os 2 gols na vitória por 2-0 em partida válida pelo Campeonato Espanhol. No dia 27 de setembro, Neymar marcou um hat-trick no Campeonato Espanhol na goleada por 6-0 diante do Granada, jogo que também marcou a marca de 400 gols na carreira do argentino Lionel Messi. No dia 9 de março, em partida contra o Real Sociedad pela 36ª rodada da La Liga, o camisa 11 chegou à marca de 50 gols com a camisa do time catalão, tendo feito o segundo do jogo, que terminou em 2-0 a favor do Barça, realizado no Camp Nou. No dia 25 de outubro de 2014, no primeiro clássico contra o Real Madrid na temporada 2014-2015, Neymar marcou um belo gol após receber passe de Luis Suárez e se livrar de 2 marcadores para finalizar com categoria no canto direito, abrindo o placar da partida em pleno Santiago Bernabéu. No dia 10 de dezembro, se destacou na vitória sobre o PSG por 3-1 no Camp Nou pela Liga dos Campeões da UEFA, na qual marcou um golaço de fora da área acertando o canto direito de Sirigu. Com a vitória, o Barcelona avança para as oitavas de finais da competição na primeira colocação do seu grupo. Neymar começou o ano de 2015 com uma atuação brilhante diante do Atlético de Madrid nas quartas de finais da Copa da Espanha, marcando 2 vezes na vitória catalã por 3-2 no Vicente Calderón, assegurando sua classificação à final da competição. No dia 21 de abril de 2015, Neymar foi o protagonista da vitória que colocou o Barcelona na semifinal da Liga dos Campeões, marcando os 2 gols no confronto contra o PSG, por 2-0 no Camp Nou, com seu segundo gol concorrendo como um dos mais bonitos da Europa.
Neymar voltou a ser protagonista na partida contra o Bayern de Munique pela semifinal da Liga dos Campeões, onde marcou 2 gols que asseguraram a classificação da equipe catalã para a final. Na final da Copa da Espanha, o camisa 11 também teve uma grande atuação, ajudando o Barcelona a derrotar o Atlético Bilbao por 3-1 e conquistar o seu segundo título na temporada. O camisa 11 marcou o segundo gol do jogo e causou polêmica já no final da partida quando tentou aplicar uma carretilha no zagueiro adversário, sendo que este drible é considerado um desrespeito em Bilbao. Na final da Liga dos Campeões 2014 e 2015, Neymar marcou o gol que garantiu a vitória por 3-1 e o título da Tríplice Coroa na temporada. Com uma grande atuação, o brasileiro foi o melhor em campo e terminou a competição entre os artilheiros com 10 gols marcados. Em dezembro, disputou a final do Mundial de Clubes da FIFA 2015 contra o River Plate. Apesar de não ter tido uma atuação brilhante, Neymar deu assistências importantes e fez belas jogadas individuais, ajudando o clube catalão a vencer por 3-0 e conquistar seu 5º título no ano. Em 11 de janeiro de 2016, Neymar participou da premiação da FIFA de Melhores do Ano de 2015. O brasileiro concorreu pela primeira vez ao prêmio de Bola de Ouro da FIFA, sendo o primeiro jogador brasileiro a estar na disputa desde que Kaká em 2007 venceu o prêmio. Por coincidência, o prêmio foi entregue pelo próprio Kaká, entretanto, Neymar ficou em terceiro. Além disso, Neymar também fez parte do time ideal da FIFA, juntamente com outros 3 brasileiros, Daniel Alves, Thiago Silva e Marcelo. Junto a todo o elenco do Barcelona, Neymar compareceu ao memorial em homenagem ao ídolo Johan Cruyff, que havia falecido em 24 de março. A vestimenta de Neymar foi o que chamou a atenção. O craque apareceu usando um chapéu para trás e óculos escuros, peças inapropriadas para a ocasião. Neymar não foi perdoado das críticas, sendo inclusive chamado de arrogante pelo comentarista PC Vasconcelos. Voltando aos gramados, Neymar voltou a balançar as redes somente na final da Copa do Rei diante do Sevilha, marcando o segundo gol da vitória catalã por 2-0 que deu o título do doblete ao Barça. Neymar encerra a temporada 2015-2016 com 31 gols marcados em 50 partidas. Devido sua presença com a seleção brasileira durante as Olimpíadas no Rio de Janeiro e nos 2 jogos da eliminatória da Copa do Mundo de 2018, Neymar só fez sua estreia pelo Barcelona na temporada 2016-2017 no confronto contra o Deportivo Alavés pela 4ª rodada do Espanhol, na qual o Barça sofreu a primeira derrota na competição por 2-1 em pleno Camp Nou. Em seu segundo jogo na temporada, Neymar se redimiu. O camisa 11 foi um dos protagonistas da goleada sobre o Celtic por 7-0 em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA. Além de marcar um lindo gol, o brasileiro deu 4 assistências, sendo o primeiro jogador a atingir tal marca em uma única partida na história da competição. Em 24 de setembro, Neymar se destacou na goleada sobre o Sporting Gijón por 5-0 em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro foi autor de 2 gols e teve grande atuação, sendo eleito o melhor jogador em campo na ausência de Messi. Encerrou 2016 em baixa no Barcelona, marcando poucos gols pela temporada 2016-2017 e ficando fora da disputa da Bola de Ouro da FIFA, ficando em 5º colocado. No dia 12 de fevereiro, Neymar marcou um gol na goleada sobre o Deportivo Alavés por 6-0 em partida válida pelo Campeonato Espanhol. Com este gol, o camisa 11 superou o ídolo Ronaldinho Gaúcho e chegou à marca de 95 gols pelo clube, se tornando o terceiro brasileiro a marcar mais gols pelo clube catalão, atrás somente de Rivaldo e Evaristo. Se destacou na goleada por 6-1 sobre o Sporting Gijón, que colocou o Barcelona na liderança da La Liga. Neste jogo, o camisa 11 marcou um belíssimo gol numa cobrança de falta e atingiu a marca de 100 gols pelo clube. Ainda nessa partida, deu assistência para Luís Alberto Soares e Lionel Messi. Na partida seguinte, em 4 de março, contra o Celta de Vigo, o camisa 11 voltou a se destacar e marcou um belíssimo gol por cobertura, ajudando o time catalão a golear por 5-0. Pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA 2016-2017, Neymar foi um dos grandes destaques da vitória que classificou o Barcelona para as quartas de final do ano, que foi considerado um milagre. Apesar da derrota no jogo de ida por 4-0 para o PSG, o Barça conseguiu virar o placar agregado por 6-1 no Camp Nou com 2 gols do camisa 11, sendo um de falta e um de pênalti. Além disso, foi também dele a assistência para o gol da classificação marcado por Sérgio Roberto no último lance do jogo. Em 19 de março foi aplaudido de pé no Camp Nou após realizar uma ótima jogada individual durante a partida contra o Valência válida pelo Campeonato Espanhol. Na jogada, o brasileiro arrancou desde a defesa num rápido contra-ataque cercado por 2 marcadores, driblou, invadiu a área e tocou para André Gomes dar números finais à vitória do Barça por 4-2. Em 2 de abril, na vitória do Barcelona por 4-1 sobre o Granada, em partida válida pelo Campeonato Espanhol, Neymar teve uma grande atuação, marcando seu 100º gol com a camisa do clube catalão e ainda dando uma assistência. No primeiro jogo da pré-temporada 2017-2018, em amistoso contra a Juventus pela International Champions Cup de 2017, marcou os 2 gols na vitória do Barcelona por 2-1. Alguns dias depois, faria sua despedida do time catalão no amistoso contra o Real Madrid, na qual sua equipe venceu por 3-2. 2 de agosto de 2017, o Barcelona anunciou por meio de um comunicado oficial a saída de Neymar do clube. O
O Paris Saint-Germain pagou a multa rescisória de 222 milhões de euros, o equivalente a 821,4 milhões de reais na cotação do dia pelo atacante, transformando Neymar no jogador mais caro de todos os tempos. No dia 3 de agosto, o Barcelona comunicou que recebeu o pagamento da multa, rescindindo oficialmente o seu contrato com a equipe espanhola e estando livre para assinar com o PSG. Horas depois, ele foi anunciado de forma oficial pelo PSG, assinando o contrato até junho de 2022. O atleta recebeu a camisa 10 do Paris e foi apresentado no estádio Parc des Princes diante de 40 mil pessoas em 5 de agosto, antes de uma partida entre o Clube de Paris e o Amiens, válido pelo campeonato francês. Fez sua estreia dia 13 de agosto de 2017 pela segunda rodada da Ligue 1 de 2017-18 contra o Guingamp no estádio do adversário. Nesse jogo, Neymar participou do lance do primeiro gol, deu assistência para o gol de Edson Cavani e fechou o placar ao completar o passe do próprio Edson Cavani, marcando seu primeiro gol com a camisa do PSG e fechando a vitória por 3-0. Na rodada seguinte, jogando pela primeira vez em casa contra o Toulouse, teve atuação de destaque na goleada por 6-2, marcou o primeiro e último gol do PSG, deu assistência para o segundo gol de Rabiot e para o quinto gol de Kurzawa, além de ter sofrido um pênalti que resultou no quarto gol da equipe parisiense, convertido por Cavani. Na primeira rodada da fase de grupo da Liga dos Campeões contra o Celtic na Escócia, abriu o placar após receber passe de Rabiot, além de ter dado assistência para o segundo gol do jogo, marcado por Mbappé, em jogo que terminou 5-0, mantendo sua média de um gol e uma assistência por partida. Na partida seguinte pela Liga, jogando contra o Bayern de Munique em casa, teve uma atuação de gala, marcando um gol e dando assistência para o gol de Daniel Alves, depois de fazer uma linda jogada individual. Em 30 de dezembro, se destacou em partida contra o Bordeaux, válida pelo campeonato francês, marcando um golaço de falta e outro de pênalti na goleada por 6-2. Fez mais um pela terceira rodada da fase de grupo da Liga dos Campeões, onde ajudou na vitória fora de casa sobre o Anderlecht por 4-0, mantendo o aproveitamento de 100% do time parisiense na principal competição europeia a nível clube. Em 31 de outubro, marcou um dos golaços que concorreu como o mais bonito da quarta rodada da fase de grupo da Liga dos Campeões. O gol foi marcado na bela finalização de fora da área na vitória sobre o Anderlecht por 5-0 no próprio estádio, resultado que já classificou o time parisiense para as oitavas de final. No dia 22 de novembro, se igualou a Rivaldo entre os brasileiros com mais gols marcados em Liga dos Campeões da UEFA. O feito foi alcançado com 2 gols que o camisa 10 marcou na goleada por 7-1 diante do Celtic no Parc des Princes, partida na qual foi eleito o melhor jogador em campo. Em 17 de janeiro, marcou 4 vezes na goleada por 8-0 sobre o Dijon, além de ter dado 2 assistências para os gols de Di Maria e Mbappé. E na temporada 2018 e 19, após a Copa do Mundo de 2018, Neymar ganhou férias e perdeu a pré-temporada, não participando da International Champions Cup. Se apresentou em 2 de agosto, 2 dias antes do primeiro jogo oficial do PSG pela Supercopa da França contra o Mônaco. Em 12 de agosto de 2018, Neymar marcou seu primeiro gol na temporada em partida contra o Caen, válida pela primeira rodada da Ligue 1, vencida por 3-0. No jogo seguinte, ele também fez gol. Em 26 de setembro, contra o Reims, marcou mais uma vez e deu passe para Edson Cavani marcar o terceiro gol na partida na vitória por 4-1. Marcou mais 2 gols sobre o Nice em 29 de setembro pelo campeonato francês. No dia 28 de novembro de 2018, em duelo contra o Liverpool pela Champions, ele marcou o segundo gol da vitória por 2-1 no Parc des Princes e com esse gol se tornou o futebolista brasileiro que mais balançou as redes pela competição, superando Kaká. No dia 23 de janeiro, contra o Strasbourg, Neymar pisou em falso no gramado e sentiu dores na mesma região do quinto metatarso do pé direito lesionado em 2018. Dias seguintes ao incidente, o PSG divulgou o prazo de recuperação do atacante estipulado em 10 semanas. A lesão fez o brasileiro perder importantes jogos. Ele ficou fora das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester United, na qual os ingleses venceram os parisienses em uma virada dentro do Parc des Princes e se classificaram para a fase seguinte, enquanto o PSG amargava a terceira eliminação consecutiva nas oitavas. E na temporada 2019-2020, depois de 3 anos seguidos caindo nas quartas de final da Liga dos Campeões da UEFA, finalmente Neymar consegue a tão sonhada ida para a semifinal da competição com o PSG, passando por uma das maiores surpresas da edição, o Atalanta. Sendo peça principal do PSG, Neymar teve uma atuação de gala, dando assistência para Marquinhos marcar o primeiro gol e criou a jogada para Mbappé dar o passe para Choupo-Moting sacramentar a vitória do PSG aos 48 minutos do segundo tempo por 2-1 de virada, igualando a melhor campanha da história do time na competição. Na semifinal, o PSG venceu o RB Leipzig por 3-0 com assistência de Neymar para o segundo gol e garantiu sua primeira final na história. Nessa primeira partida, Neymar ainda entrou para o top 10 de jogadores com mais assistências na história da Champions. Na final da Liga dos Campeões da UEFA, Neymar teve a atuação apagada e o PSG foi derrotado por 1-0 pelo Bayern de Munique, ficando assim com o vice-campeonato e sem o principal objetivo da temporada. E na temporada 2020-2021, uma temporada onde começou poucos dias após a final da Champions League, era bastante promissora para o Neymar e companhia,
Porém, já no segundo jogo da temporada, no dia 13 de setembro, Neymar se envolveu num caso de racismo com o jogador Álvaro Gonzalez, do Marseille, que, segundo o brasileiro, soltou termos racistas contra o próprio nos minutos finais da partida perdida pelo PSG. Houve uma repercussão negativa para o lado do espanhol, porém Neymar acabou sendo punido, recebendo 2 jogos de suspensão por uma agressão física após o envolvido. Ficou 5 jogos fora por conta de uma lesão no tornozelo, começou a final da Supercopa no banco, entrou somente no segundo tempo e marcou o segundo gol na vitória por 2-1 do PSG na final da Supercopa da França sobre o Olympique de Marseille. Após converter o pênalti sofrido por Icardi aos 40 minutos do segundo tempo, sendo essa sua terceira Copa francesa seguida e seu 31º título oficial na carreira. Ao todo na carreira, Neymar coleciona títulos. Ele ganhou 3 campeonatos paulistas pelo Santos, 2010, 2011 e 2012, Copa do Brasil 2010, Copa Libertadores da América 2011, Recopa Sul-Americana 2012. Pelo Barcelona, ganhou uma Supercopa da Espanha em 2013, 2 campeonatos espanhóis em 2014-15 e 2015-16, Copa do Rei 2014-15, 2015-16, 2016-17, Liga dos Campeões da UEFA 2014-15 e Copa do Mundo de Clubes da FIFA em 2015. Pelo Paris Saint-Germain, Campeonato Francês 2017-18, 2018-19, 2019-20. Copa da França 2017-18, 2019-20, 2020-21. Copa da Liga Francesa 2017-18 e 2019-20. Supercopa da França 2018 e 2020. Pela Seleção Brasileira, Campeonato Sul-Americano Sub-20 2011, Supercopa das Américas 2011, 2012, 2014 e 2018. Copa das Confederações 2013, Jogos Olímpicos 2016. Neymar foi artilheiro da Copa do Brasil 2017 com 11 gols em 8 jogos, foi artilheiro do Sul-Americano Sub-20 de 2011 com 9 gols em 7 jogos, Campeonato Paulista 2012, 20 gols em 16 jogos, Copa Libertadores da América 2012, 8 gols em 12 jogos, chuteira de bronze da Copa das Confederações 2013, 4 gols em 5 jogos, chuteira de bronze na Copa do Mundo de 2014, 4 gols em 5 jogos, prêmio de goleador internacional mais efetivo de 2014 pela IFFHS, 19 gols, Liga dos Campeões de 2014-15, com 10 gols em 12 jogos, e Copa do Rei de 2014-15, 7 gols em 6 jogos. Pelo Santos, Neymar tem 230 jogos e 138 gols e 65 assistências. Pelo Barcelona, Neymar tem 186 jogos, 105 gols e 58 assistências. Pelo PSG, Neymar tem 117 jogos, 87 gols e 47 assistências. E com 116 jogos, 70 gols e 47 assistências, Neymar está a 7 gols apenas do Pelé, o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Até o exato momento, Neymar tem 401 gols oficiais e é o 14º maior artilheiro de todos os tempos do futebol mundial. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e deixa o nome do próximo jogador nos comentários pra gente trazer aqui. Valeu e fui!